Acabamos de receber uma informação estarrecedora que vai abalar as estruturas do poder no país. Um escândalo global envolvendo o PT acaba de ser exposto pela Reuters e vai deixar você em choque. A ditadura venezuelana está usando o Brasil como trampolim para uma falcatrua internacional bilionária. Meus amigos, o que estamos prestes a revelar é de uma gravidade sem precedentes desse desgoverno. Mais de $1 bilhão em petróleo da ditadura de Maduro está entrando na China com documentos falsificados, alegando origem brasileira, e justiça do Brasil está calada. E isso tudo acontecendo bem debaixo do nosso nariz, enquanto o desgoverno atual faz vista grossa. E tem mais. Vocês se lembram dos irmãos Batista? Sim, aqueles mesmos do escândalo da JBS. Pois bem, estão na cena de outro crime. Eles estão envolvidos nessa trama sinistra até o pescoço. E ainda por cima, descobrimos detalhes macabros sobre aquela viagem misteriosa da Janja Rússia a bordo de um avião de carga que estava recheado. A Janja não estava só no avião. É muita coincidência ou estamos diante de uma conspiração internacional? Olha, essa história é tão absurda que parece roteiro de filme, mas é a pura realidade que o Brasil está vivendo neste momento. Fica comigo até o final, porque você vai entender como essa engrenagem sórdida funciona e como estamos todos sendo enganados. Antes de entrar nos detalhes dessa bomba que acabou de explodir, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, para que essa informação chegue ao máximo de brasileiros possível. Cada like é um brasileiro mais consciente do que está acontecendo nos bastidores do poder. Vamos destrinchar essa teia de corrupção e mentiras para você entender exatamente como essa falcatrua internacional está funcionando. A Reuters, uma das agências de notícias mais respeitadas do mundo, acaba de publicar uma investigação bombástica que expõe o que eles chamam de lavagem de petróleo. Um esquema criminoso que utiliza o Brasil como fachada para burlar sanções internacionais. É algo assustador, meus amigos. Empresas chinesas estão adulterando a origem do petróleo venezuelano, rotulando-o como mistura de betume do Brasil para contornar as sanções impostas pelos Estados Unidos à ditadura de Maduro. E sabe o volume dessa operação? Mais de $1 bilhão e 200 milhões. Um montante astronômico que está sendo movimentado com base em documentos falsos e manipulação de rotas marítimas. Mas como isso funciona na prática? É um golpe de mestre da fraude internacional. Os navios saem carregados da Venezuela, mas utilizam uma técnica chamada spoofing para alterar digitalmente sua posição e parecer que partiram de portos brasileiros. Quando chegam à China, apresentam uma documentação fraudulenta declarando que o produto é betume brasileiro. É simplesmente uma arapuca internacional usando o nome do nosso país. E os números não mentem. Entre julho de 2024 e março de 2025, a China importou mais de 2 milhões e 700 mil toneladas desse suposto betume brasileiro. Mas os especialistas são categóricos. Trata-se, na verdade, de petróleo merei, um tipo pesado produzido exclusivamente na Venezuela. O que mais choca nessa história toda é o silêncio ensurdecedor do governo brasileiro. Quando questionada sobre o tema durante um evento nos Estados Unidos, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, limitou-se a dizer: "O que exportamos para a China é principalmente petróleo bruto do pré-sal, não é betume." A Receita Federal brasileira também afirma não possuir registro desse tipo de operação. Mas mesmo assim, o petróleo continua chegando à China com o carimbo Brasil. E a trama fica ainda mais sinistra. Fontes internas do governo afirmam que este não é um caso isolado. Em 2019, manchas de óleo surgiram em mais de 1.000 quilômetros do litoral brasileiro. A Universidade Federal da Bahia identificou a origem venezuelana. A mídia, na época, responsabilizou o governo Bolsonaro. Mais tarde, descobriu-se que os navios estavam ligados à frota fantasma russa. É o mesmo roteiro se repetindo: disfarce técnico, manipulação narrativa, uso do Brasil como biombo diplomático. Mas a arapuca não para por aí. Agora vamos conectar os pontos com os escândalos recentes que estão acontecendo simultaneamente no Brasil. Os irmãos Batista, aqueles mesmos da JBS, que supostamente tinham desaparecido do noticiário após o escândalo da Lava Jato, nunca saíram dos bastidores do poder. Agora eles aparecem ligados a um novo esquema que envolve até mesmo o programa Meu INSS Vale Mais.
Você sabia que milhares de aposentados brasileiros estão sendo vítimas de cobranças indevidas que começaram com R$ 4,99, passaram para R$ 19,99 e agora chegam a R$ 450? E para onde vai esse dinheiro? Para o PicPay. E quem são os donos do PicPay? Os irmãos Batista. É tudo interligado, meus amigos. E como se não bastasse toda essa trama sórdida, temos ainda o mistério das 200 malas da primeira-dama Janja em sua viagem à Rússia. Uma cena inusitada e extremamente suspeita foi registrada no Aeroporto Internacional de Brasília. Rosângela da Silva, conhecida como Janja, embarcou em uma viagem oficial à Rússia, levando consigo nada menos que 200 malas. As imagens que circularam nas redes sociais mostram uma sequência interminável de bagagens sendo carregadas por funcionários, acompanhadas por uma equipe da comitiva presidencial. O volume de bagagem causou espanto não apenas pela quantidade absurda, mas também pela logística envolvida, exigindo caminhões extras e um aparato de segurança ampliado para garantir o embarque. A pergunta que fica é: o que justifica uma primeira-dama atravessar o mundo com 200 malas? O que estava sendo transportado nesse volume descomunal de bagagem entre Brasil e Rússia? Seria coincidência essa viagem acontecer exatamente no mesmo período em que o esquema de lavagem de petróleo envolvendo Rússia, China e Venezuela está operando a todo vapor? Agora, vamos para o que pode acontecer a partir dessa revelação bombástica. Provavelmente estamos diante de um escândalo internacional que pode ter repercussões diplomáticas gigantescas. A expectativa é que os Estados Unidos, que impôs as sanções contra a Venezuela, reaja de forma enérgica ao saber que o Brasil está sendo usado como rota para burlar essas mesmas sanções. Fontes internas do governo afirmam que há uma enorme preocupação nos bastidores do Itamaraty com a repercussão internacional desse caso. O Brasil pode ser visto como cúmplice de um regime acusado de narcotráfico, repressão política e violação dos direitos humanos. Isso vai fazer com que as autoridades mergulhem dentro do caso, e não vai demorar para que uma CPI seja instaurada para investigar esse escândalo. A oposição já está se movimentando no Congresso Nacional para exigir explicações do governo sobre como bilhões de dólares em petróleo estão sendo lavados usando o nome do Brasil. Esse tipo de esquema não é novidade no cenário internacional. Na Ucrânia, antes da guerra, esquemas semelhantes foram usados para burlar sanções contra a Rússia, o que acabou agravando as tensões geopolíticas na região. Podemos estar testemunhando o início de uma crise diplomática sem precedentes. Dados secretos indicam que o volume real de petróleo venezuelano que passou pelo Brasil pode ser muito maior do que o reportado pela Reuters. Estamos potencialmente falando de uma operação que pode chegar a 5 bilhões de dólares nos últimos anos. E tem mais. Pode ser que essa lavagem de petróleo esteja conectada a esquemas de financiamento ilegal de campanhas políticas na América Latina. É uma trama que envolve petróleo, poder e política em escala continental. Meus amigos, o que estamos presenciando é uma bomba relógio prestes a explodir no coração da nossa democracia. Essa falcatrua envolvendo petróleo venezuelano, os irmãos Batista e as misteriosas 200 malas da primeira-dama formam um quebra-cabeça sinistra que aponta para algo muito maior do que imaginamos. O povo brasileiro não pode continuar sendo enganado. Essa operação bilionária de lavagem de petróleo, usando o nome do nosso país, é apenas a ponta do iceberg de um esquema que possivelmente envolve corrupção em alto nível. E os responsáveis por essa traição à pátria vão pagar caro. Não terão escapatória. Como diz o artigo 1º da nossa Constituição Federal, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Chegou a hora de o povo brasileiro exigir respostas claras sobre esse escândalo internacional. O império da impunidade está ruindo, meus amigos. É o fim da linha para aqueles que pensam que podem usar o Brasil como fachada para seus esquemas escusos. A batata está assando para muita gente graúda e o desespero já toma conta dos bastidores do poder. E você, o que acha dessa trama internacional usando o Brasil como biombo? Vai ficar calado ou vai exigir investigação e punição dos culpados? Deixe sua opinião nos comentários. E de qual cidade você está assistindo esse canal que traz a verdade sem medo? Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber em primeira mão as atualizações desse caso que promete abalar as estruturas do poder no Brasil.
Em breve voltaremos com mais detalhes dessa investigação que está apenas começando. Que viva Cristo Rei!